Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Vai sair aí? Filipenses 2, 13. Já saiu aqui. Ah, sim, desculpa. Porque com sinal assim eu não vou... As crianças podem subir que a tia vai estar lá com vocês. Isso. Glória a Deus. Tia, professora Francisca, glória a Deus. Ela tem um dom, está com as crianças. Glória a Deus. De manhã foi a Mirinha. Senta a Mirinha aí. Aí vai também para lá. Mirinha de manhã ajudou. Tivemos aqui irmãos, o café da família foi assim uma coisa maravilhosa. Mas tinha gente, viu? E o café acabou num minuto. E eu disse assim, cadê ainda tem aí coisa? O eu disse assim, pastor, passou aqui um furacão. Mas foi bênção. E o pastor divino foi usado muito por Deus. Trouxe uma palavra abençoada para os nossos corações. É muito importante, você que é família, estar num café desse. Eu tenho 46 anos casado com a dona Glória, mas aprendendo a cada dia como conviver a dois. Porque às vezes a gente está falhando em alguma área, e a gente precisa ouvir e acordar, e aquilo vem, fala o nosso coração, e a gente vai consertando. Amém? Filipenses 2, 13 diz, porque Deus é quem efetua, diga efetua, em vós tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tem outra tradução que eu gosto também, é o querer e o operar, é com Ele. Amém? Amém, irmãos? Porque é Ele quem opera. Não é cirurgia não, irmão. Se for preciso também me faz. Mas nada de amputar nada. Ele vai sempre cuidar do seu coração, da sua vida, da sua saúde. Nesta noite, se Deus permitir, eu quero falar sobre o tema... É um tema atípico, diferente, modus operandi. Modus operandi. Essa palavra, essa frase vem do latim, que as empresas hoje estão usando muito, e até os partidos políticos, Betinho, estão usando o modo novo de operar. Isso é coisa atual, apesar da frase ser antiga. Modus operandi de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Irmãos, Deus no Velho Testamento, Ele operou coisas que a gente fica assim, boquiaberto. Primeiro, na criação do mundo, foi só dando ordem. Haja céu, haja sol, haja luz, haja o firmamento, haja as estrelas. Eu nunca vi alguém criar uma cidade assim. Hoje, para se construir uma cidade, precisa uma estrutura enorme, né? E Deus é tão magnífico que Ele criou só com a palavra. Haja luz, haja firmamento. É assim que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer. Deus vai só dar ordem. Haja vitória, haja saúde, haja bênção, haja prosperidade em Deus, prosperidade também material. Irmão, eu creio no Deus provedor. Numa quinta-feira que o anjo pregou aqui, eu pedi para dar um testemunho.
Irmão, você não pode dormir no tempo. Eu estava precisando de provisão. Você sabe o que é provisão? Vou fazer o gesto aqui, ó. Sabe o que é isso, provisão? Eu estava precisando para pagar 2 contas. E pela madrugada, eu me ajoelhava, levantava a mão para o céu, disse: Senhor, eu estou precisando de provisão. Mande a provisão que eu preciso pagar o boleto. Eu não posso ficar no vermelho. Pastor não pode ficar devendo nada a ninguém. Somente o amor. Alguém está me entendendo? Diga: somente o amor. Não devais nada a ninguém, somente o amor. E aí, irmão, eu dei o testemunho aqui no culto, pastor antes pregando. A provisão de Deus chegou e eu consegui pagar as 2 contas. Meu Deus do céu, irmão. Vocês estão aí, então? Vocês estão aí comigo ou não? Vou repetir. Irmãos, eu orei pela madrugada. Só uma semana. Acho que foi 3 vezes por semana na madrugada. Irmão, na madrugada, a fila é menor. Alguém entendeu? Alguém já falou: olha, corre para a madrugada orar a Deus, porque a fila é menor. Porque de dia o povo está tudo orando, de madrugada a maioria está dormindo. E eu orei. Vou repetir para você se alegrar. E a provisão chegou. Quem crê? Quem crê? Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, ora pedindo a tua provisão. Aponta aí e fala assim: ora pedindo sua provisão. Porque Deus vai mandar. Porque o operar e o querer e o efetuar é dele. E aí, irmão, no modo de Jesus operar, modus operandi de Jesus, eu acho assim incrível, porque apesar de, com o modelo de trabalho dele, porque modus é modelo de efetuar ou criar algo. Então, o modo de Jesus trabalhar comprou muita confusão para ele. Foi muita confusão. Começar dos fariseus, que ficavam vigiando Jesus, hipócritas. E Jesus bateu de frente com os fariseus. Eu lembro que um irmão do interior, os irmãos do interior são, lá da roça é muito simples. Viu, pastor Zé Antônio? É muito simples. Aí um irmão me cercou depois do culto e disse assim: pastor, o senhor falou aí nos fariseus, nos saduceus, e eu, pastor, estou preocupado. Porque eu acho, segundo ele falando, né? E eu ouvindo. Diga, irmão, diga. Eu acho que esses saduceus aí, eles ficam querendo seduzir a gente. Que gracinha, né? Eu acho que eles estão querendo seduzir a gente. Seduzir, né? Ele falou seduzir. E esse tal de fariseu fica farejando a gente. Eu digo: irmão, é por aí mesmo. Eu vou discutir com o irmão. Irmão simples, né? Também nunca corrija ninguém. Deixa o irmão falar. Não é verdade? É feio a pessoa corrigir na lata, né? Ficar rotando em cima dos outros. Falta de amor, de respeito. Irmão, e Jesus chegou mudando toda a história. Porque ele aceita logo no modelo dele de trabalhar. Ele está reunido com muita gente e chega uma senhora prostituta, Maria Madalena. E aí, Fátima, ela chega, entra na reunião e começa a se aproximar de Jesus, e ela se ajoelha aos pés de Jesus. Uma prostituta se ajoelhou nos pés de Jesus. E ali ela
tinha um azeite, um óleo, um perfume, que era caríssimo na época. E ela derrama o perfume em Jesus e começa a limpar o pé dele. E aí, irmão, eles já ficaram vigiando Jesus. E disse: como é que ele disse que ele é profeta e deixa uma prostituta derramar um perfume sobre ele? Irmãos, você sabia que essa mulher foi transformada por esse gesto de Jesus? Vou repetir: essa senhora foi transformada porque ela recebeu atenção, misericórdia, amor, compaixão, e ela se tornou discípula de Jesus. Aleluia. Não, irmão, peraí, misericórdia, faz igual o anjo. Irmão, essa mulher se tornou discípula de Jesus. Irmão, a gente como cristão, hoje, a gente tem que dar atenção às pessoas. Mas o problema é que hoje as pessoas só dão atenção quem tem um carro importado, quem tem uma vestimenta de grife, quem tem uma mansão. Irmão, nunca subestime uma pessoa. Às vezes aquela pessoa está com a roupa tão simples. Eu lembro do sogro do meu irmão, fazendeiro, dono de gado, mas usava um chapéu de couro simples, sandália lá no interior do Ceará, não sei, no Maranhão, alpercata. Quem já ouviu falar? Alpercata de couro? Homem simples, chamou os filhos para ir com ele lá em Fortaleza, para ver umas caminhonetas novas, tinha saído eram as Chevrolet, daquelas tinha, para botar atrás toda essa saca de feijão, aquilo tudo. E ele chegou lá, e aí o dono, o vendedor cometeu uma gafe terrível. Viu o senhor entrando de chapelão de alpercata. E disse: senhor, dia de esmola aqui é na sexta-feira, me poupe. E aquele senhor tão humilde disse: não, meu filho, eu não vim pedir esmola não, eu vim aqui para ver esses carrinhos aí, não é carrinhos não, o modo dele falar, eu vim para ver esses carrinhos aí, e eu trouxe meus 2 filhos, que estão ali, e eu gostei delas. Vem cá, menino. 2 rapazão, com as sacolas de couro, cheio de pacote de dinheiro. E eu disse: fala para ele quanto elas são. É X. Meus filhos, é X. Vê se está tudo aí, tá? Meu filho, eu quero pagar à vista. Está vendo, irmãos? Então Jesus deu atenção a uma prostituta. E você não dá atenção a uma pessoa, a um amigo, a um vizinho. O vizinho da frente não sabe nem quem você é, não sabe que você é crente. Aonde eu morei, em apartamento, todos os meus vizinhos sabiam que eu era pastor. E toda hora que eu saía do apartamento, de frente para o vizinho, eu dava um bom dia e me apresentava. E aí fomos fazendo amizade. Na hora da doença, do sufoco do vizinho, para onde eles corriam? O pastor Roberto. E eu, pronto. E orava para aquelas pessoas, meus vizinhos. Teve um vizinho que era dono de uma cobertura, e ele gostou tanto de mim, da minha família, que disse assim: eu quero o senhor morando numa minha cobertura. Eu disse: meu senhor, não tenho dinheiro para pagar uma cobertura não, aluguel não. Não, mas o dono sou eu, o senhor fica calado. Morei 14 anos na Rua Raposos, num prédio, numa cobertura que o dono me colocou. E ele fez um aluguel e disse assim: quanto o senhor paga ali na Violeta, onde o Adilson mora? Eu pago X. Pronto, eu faço o mesmo.
Sabe, irmão? Sabe quando você é generoso com uma pessoa, quando você demonstra atenção, amor, carinho, a bênção vem? Automática, quando você honra uma pessoa, que você dá atenção, irmão, dê atenção às pessoas estão num corre-corre, estão num sofrimento, estão numa luta, e alguém precisa de atenção, e quem pode dar atenção é um servo de Deus e uma serva de Deus. Aqui tem uma irmã, ela e o homem aí da frente, os dois. Quando ela vem, o cachorro dela vem também. Quem já viu, né? Ela senta ali com a divina sempre traz ela. Ela tem um cachorro, ela diz, pastor, ele não me larga. Eu disse, minha irmã, tem problema, não deixa o bichinho entrar. Aqui é a Arca de Noé também. E aí ela fica com o cachorrinho aí. E ela diz, pastor, você sabe por que eu fiquei nessa igreja? Viu, Marquinho? Eu fiquei nessa igreja porque a divina sabe do testemunho, né, divina? Ela diz, porque o Senhor me viu. E disse assim, olha, acho que fazia a terceira vez que ela estava vindo. E ela faltou uma quinta. Ou foi um domingo, eu não sei. O Senhor disse assim, eu senti a sua falta. Por essa palavra, pastor, o Senhor me deu um presente. O Senhor me tratou bem. O Senhor sentiu a igreja cheia, lotada. E o Senhor viu que uma ovelha não tinha vindo. Ali atrás tem uma família que eu amo. E eu mando direto mensagem, né? Cadê vocês? Onde vocês estão? Amo vocês. Conta comigo nas orações. Eles estão aí, ó. Então, irmão, Jesus deu atenção àquela mulher. Aí Jesus, no seu modo operandi, resolve dormir, almoçar, tomar café, lanchar na casa de um cobrador de impostos. Irmão, Jesus não queria saber da raça rica, não. Jesus se debruçava e dava atenção àquelas pessoas que necessitavam de salvação. O homem era cobrador de imposto, como se fosse da Receita Federal hoje. Mas ele precisava de Jesus. Nesse sentido, Jesus dava atenção também. E ele olhou de longe, viu um baixinho em cima de uma árvore. E ele disse assim, Zaqueu, desce depressa. Eita glória! Por que depressa? Porque eu preciso, Zaqueu, falar urgente com você. Eu tenho boas novas para a sua vida, Zaqueu. Sua casa vai mudar, sua vida vai mudar. Aí Jesus foi na casa dele. E a Bíblia diz que Jesus dormiu lá, comeu lá. Os fariseus ficaram, irmãos, uma arara de raiva. Mas Jesus não estava nem aí para o sistema. Irmão, o sistema é mau. Quem sabe o que é o sistema? O que controla o nosso país, o que controla o nosso mundo é um sistema. E esse sistema pode ser diabólico, ditador, massacrador, opressor. Pode ou não pode, irmão? O sistema é tão mau que, como no nosso Supremo Tribunal, na corte maior do nosso país, quando eu era jovem, mocinho, 20 anos, 18 anos, para ser um ministro da corte nossa, Superior Tribunal, tinha que ter um currículo firme, não tinha que ter nada que suspeitasse ele. Agora chega lá, hoje quem está na frente lá como presidente, o cara foi advogado do PCC, irmão. Me poupe. Como um homem desse pode ser o presidente da maior corte de um país, irmão? É o sistema maligno implantado na terra.
E quem manda no país não é mais o presidente, não é mais ninguém. Quem manda é o carecão. E apareceu outro carecão agora. Eu vou arrepender esses carecão. Agora é o carecão do INSS. 12 carros importados na garagem, cada 1,5 milhão, 2 milhões. Roubando tudo o INSS dos pobres, dos aposentados. Alguém criou uma tal de associação aí, que isso aí foi maligno. Irmão, o sistema é mau, mas Jesus veio contra o sistema. Jesus veio para trazer paz, para trazer alegria, para trazer o sustento, trazer a vitória, trazer tudo de bom do céu para a sua vida. E aí Zaqueu recebeu ele, deu toda a honra, e Jesus ficou ali à vontade e disse, irmão, porque Jesus não tinha casa fixa não. Ele disse para os discípulos assim, no meu modelo operando, vocês vão me acompanhar? Vão mesmo, vão. Então, não traga túnica, não traga bolsa, não traga nada, com a roupa do couro. Quem quiser me acompanhar, siga-me. 3 anos com aqueles discípulos que deixaram tudo para trás, por amor a Jesus. Nunca faltou nada para aqueles discípulos. Sabe, irmão, que nunca vai faltar nada para você? Atenção, a minha mão aqui, receba aí, Aí, levanta a mão direita para o céu. Levanta, aí em cima também, levanta. Não vai faltar nada para sua casa, seu filho, sua filha, sua criança, sua vida, sua família. Não vai faltar nada. Levanta a mão direita agora bem alto. Quando eu repetir agora, você vai fazer só. Pá! Eu quero ver um pá bem alto, viu? Estão prontos? Eu quero ouvir o pá mais alto da face da terra. Pastor Jorge me disse assim, Roberto, rapaz, aquele teu pai é muito gostoso. Pastor Jorge Unhari. Eu digo, Então vamos lá. Levanta a mão para o céu aí, a mão direita, vai lá. Meu irmão, eu sou um pastor simples. Eu sou um pastor do povo. Amém? É meu jeitão. Um jeitão de abençoar. Mas eu abençoo com carinho, com amor e com vontade. Deus vai suprir para a tua vida e a tua casa tudo aquilo que você necessita. Yes! Essa igreja é uma bênção. Nosso querido irmão ali, que eu fiz amizade com ele, gosto muito dele. O teu nome é que às vezes eu erro. Adenildo. Acertei? Até que fim, glória a Deus. Chegou, pastor, com problema de saúde e desempregado. Esse pastor todo desempregado. Nós vamos orar por você. E Deus vai abrir porta para você. Oramos por ele. Esse moço trabalha de turno. E ele disse, pastor, Deus me deu um emprego. Deus me deu um emprego. E sabe o que ele é agora? Dizimista fiel da casa de Deus. Você está sendo grato, meu filho. Sabe que vai vir mais? Receba aí, a mão direita para o céu. Isso, vai vir mais, viu? Receba aí. Mais para a sua vida. Só vitória, só bênção. Dificuldade a gente passa mesmo em qualquer hora, qualquer dia. Mas com Jesus a gente vence. É ou não é, irmãos? Então Jesus veio quebrando paradigmas. Que paradigmas é quase igual a um sistema. Paradigma é uma forma que é estabelecida, uma regra estabelecida, que para se quebrar um paradigma é a coisa mais difícil do mundo. Mas tem jeito de se quebrar. É só a gente não concordar. Vários paradigmas foram quebrados.
Irmãos, eu sou contra. Eu tenho uma mensagem com o tema A Igreja Modelo. Eu fico olhando para as igrejas, como diz o pastor Ângelo, as igrejas do CNPJ. Essas daí estão entrando em algumas coisas que não deveriam entrar, que a igreja nunca pode entrar em algumas coisas. Ok? Mas a igreja invisível, que é você, eu, nós pertencemos aos céus, somos a igreja invisível. Agora, a igreja CNPJ, às vezes é problemática mesmo. Eu nunca vi entrar numa igreja chamada igreja, lugar santuário de Deus, e ter uma sala específica só para milionário. E além de entrar, os milionários têm que pagar para ficar numa sala VIP dentro da igreja. Jesus amado da minha alma, aonde nós vamos chegar? Isso na Bíblia chama acepção de pessoas. E a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Verdade, é isso mesmo. Não tem mais aquele negócio, fala a Deus. Arthur fala assim, meu filho, papai, por que algum líder inventa de entrar nessa onda aí da criptomoeda? O cara é líder de uma igreja. Irmão, se der errado, a culpa vem para a igreja também. E eu conheço 3 que entraram. Um perdeu 3 milhões, porque esse que eu estou falando que é líder, ele já era rico, já era muito rico. E aplicou e pegou dinheiro do povo, criptomoeda. Irmão, eu conheço 3 casos. Tem um até voltando para o Brasil. Porque o povo foi colocar. Um amigo meu que eu prego lá em New Jersey, perto de Nova York, uma igreja que me convida, o pastor, a pessoa chegou e disse, o senhor fala para os irmãos ir aplicando aqui, aplica lá na criptomoeda. Aí um amigo meu aplicou $15 mil, a sogra $15 mil, e a esposa dele $15 mil, que trabalharam feito cavalo, para ganhar $15 mil nos Estados Unidos, mas trabalha muito. Dalila, o cara perdeu a igreja, teve que sair vazado para Orlando, porque o cara de cima da pirâmide, porque só quem come é o cara que está na ponta, lá em cima. Os de baixo é só para sustentar os bobos, os bestas. E trouxe vergonha para a casa de Deus. Irmão, não entra nesses negócios não, irmão. Dinheiro bom, sabe qual é? Sabe qual é? Olha aí, rapaz. Eu ia fazer isso. Ele fez agora, É ou não é? Você dá valor ou não dá seu dinheiro? Suado. Que luta trabalhando. O Jaime acorda no sábado, domingo, é 4:30 da manhã, né, Jaime? 4:30 da manhã, irmãos. E é sábado, é domingo, a esposa dele, que ajuda ele também, é suado. É ou não é? Você dá valor ou não dá, meu filho? Tem que dar valor, né? Porque é suado, é seu. Não foi com desonestidade. Irmão, Jesus, ele aboliu essa raça. Dessa raça que está presa a dinheiro. Está preso. Olha, irmão, certa feita, Pedro disse assim, Senhor, como é que fica o negócio dos impostos?
nós temos que pagar os impostos? Aí Jesus disse assim, sim, tem que pagar. Mas a gente está sem dinheiro, Senhor. Ele disse assim, vai ali no mar, pega uma vara, joga lá e puxa o peixe. Ele obedeceu. Irmão, obedeça a Jesus, viu? Quando ele puxou a vara, um peixe. Jesus disse assim, dentro da boca dele tem uma moeda. Olha o modo de operar de Jesus, irmão. Um modo totalmente diferente do homem. Quando ele puxou, Alexandre, abriu a boca do peixe, uma dracma. Agora, irmãos, viaja comigo aqui. Isso daqui é para viajar mesmo. Tanto peixe que tem no mar. Quem sabe? Quem concorda? Tanto cardume que tem no mar. Mas um foi separado para engolir uma moeda. E a moeda tinha a cara fixada, o rosto do imperador. Porque só podia pagar o imposto com a moeda que tivesse a cara do imperador chamado César. O imperador César. Irmão, você já viu na televisão os peixes, quando o pessoal abre ele, os pescadores? É tanta coisa na barriga dos bichinhos. É ou não é? Mas não vê mais moeda. Não é verdade? Mas nessa época, Jesus ministrou, profetizou, e vai lá. E ele tirou a moeda e disse, pronto, agora vai lá e dá ao imperador o que é do imperador. Dá a César o que é de César. Eita, que Jesus é, irmão, Jesus é a favor do certo e não do errado. O modo operante de Jesus é maravilhoso. Ele não dá prejuízo em ninguém. Ninguém fica com prejuízo na mão de Jesus, porque o modelo dele é o modelo do céu. Vou repetir, o modelo dele é o modelo do céu. Irmão, eu quero esse modelo para a minha vida. Faz uns 15 anos, não sei quem é que lembra, uma pessoa chegou e disse, pastor, e ele é muito meu amigo. O senhor permite lá num café eu falar de um investimento? Eu digo, ó, você eu te conheço. Eu também não sabia, eu era muito bobo também, né? Eu disse, vai lá. Nós vamos tomar um café, você vai falar para os homens da igreja. Aí tinha uns 15 homens aqui, não sei se o Zé Antônio lembra. O Joel, não sei se lembra. Foi um café da manhã. Aí veio esse querido falar do investimento. Só que antes dele falar, Deus me salvou. Sabe como? Irmãos, fulano de tal está aqui, veio trazer um assunto sobre investimento. Olha a sabedoria e a coragem. Eu disse assim, eu não assino embaixo em nada que ele fizer aqui. Se você vai investir, é por sua conta. E a Igreja Batista da Pompeia não assina embaixo em nada também. O que saiu de irmão com prejuízo, e eu avisei. Aí eu disse, nunca mais da minha vida, nunca mais ninguém vai falar nada sobre isso aqui. A igreja é para orar, é para pregar, aqui não é banco não. Aqui é uma igreja. Levanta a mão para o céu e diga assim, graças a Deus que eu estou numa igreja que prega o evangelho de Jesus. Vamos ficar